uma bebê recém-nascida foi jogada na água pelos próprios pais para participar de uma competição de correnteza extremamente cruel. Enquanto isso, os pais torciam por elas na margem. Tudo porque o príncipe deste país foi amaldiçoado. Daqui a 10 anos, ele morrerá em uma grande tragédia. Apenas a escolhida, encontrada na competição de correnteza, poderá salvar a vida do príncipe. O imperador olhava para elas com um olhar de decepção. Salvar essas inúteis que só sabem chorar. Como elas poderiam salvar o meu filho? Mas no momento em que ele pegou seu binóculo, seu olhar de repente se encheu de interesse. Aquela pequena inútil é um pouco diferente. O conselheiro imperial ficou chocado. Será que Vossa Majestade já encontrou a escolhida? Parabéns, Vossa Majestade, por encontrar a pequena princesa. O imperador de repente mudou de expressão. Se ela é digna de ser minha filha, só um teste dirá. Ele então concentrou magia em suas mãos e, com um aceno, invocou um dragão divino. A fera soprou com força na superfície da água. As ondas fizeram as bebês chorarem de pavor. Os pais correram para a margem, preocupados. Perigoso demais. Não queremos mais o prêmio. Apenas Lian permaneceu calma diante do perigo. Ela se agarrou ao pequeno barco com toda a força. Ela lançou um olhar para seus pais cruéis. Pelo visto, ela só podia contar consigo mesma. O imperador observava tudo aquilo. Um leve sorriso surgiu. Vai ser ela? Tragam-na para mim. Em um instante, Qianqian foi levada para o palácio imperial. O imperador estendeu a mão e pegou a pequena. E então a levantou bruscamente. Esta pequena inútil é feia demais. Qianqian olhou para ele com desprezo. Como ousa me chamar de feia? Imperador fedido, te dou mais uma chance para retirar o que disse. O imperador jogou a menina para um ministro, para que a criasse por enquanto. Se em 10 anos for inútil, eu mesmo a matarei. Além do mais, o palácio não cria inúteis. Aos 3 anos, coloquem-na para fazer os trabalhos braçais. O ministro ficou incrédulo. Vossa Majestade sempre odiou as mulheres. Todas as mulheres que o tocaram foram mortas. Desta vez, ele até tocou na pequena princesa por vontade própria. Qianqian se tornou a única princesa do Império Luoluo, mas as criadas do palácio nunca a trataram como uma princesa. Só davam leite para Qianqian uma vez a cada 3 dias. Ela estava quase morrendo de fome. Qianqian usou sua técnica suprema: chorar, gritar e fazer um escândalo. Uma criada saiu com nojo. Por que tanto choro? Que irritante! Qianqian pressentiu o perigo. Dito e feito, a criada enfiou a mamadeira com força na boca dela. E ainda a apertou com a mão para que bebesse mais rápido. Qianqian chorou de dor, com o impulso de acabar com ela. Mas, infelizmente, ela era apenas um bebezinho. Ele chorou, pedindo socorro para Sherry. Sherry arrancou a Qianqian das mãos da Catherine. Ela é uma princesa. Catherine se levantou com desprezo. Uma bastardinha qualquer do povo. E você realmente a trata como uma princesa? Nesse momento, a silhueta do imperador passou pela janela. Qianqian viu que era a sua chance. Ela se veste de um jeito tão provocante todos os dias. Não é só para conseguir ir para a cama do imperador. Então, eu vou dar uma mãozinha para ela. Qianqian respirou fundo. Preparando seu grande truque, ela abriu a boca e começou a chorar com tudo. E de propósito, ainda derrubou a mamadeira, fazendo barulho para atrair a atenção do papai. E como esperado, o imperador apareceu exigindo uma resposta. Por que a princesa está chorando tanto assim? Ou então todos vocês morrerão? Vendo isso, Qianqian riu por dentro. Não precisa nem perguntar. É só prender aquela mulher malvada e pronto. A pequena princesa foi maltratada pela serva desprezível. Em 3 dias, só lhe deram um gole de leite e ainda beliscaram suas costas até incharem. Quando o imperador chegou, atraído pelo barulho, mas Catherine jogou toda a culpa na bondosa Sherry. Qianqian lançou um olhar choroso e desamparado, dando indiretas frenéticas para o imperador. Bem na hora que Catherine foi pegá-la, Qianqian na mesma hora abriu o berreiro. O imperador pegou a pequena. Que interessante, estava chorando tanto agora há pouco, e assim que veio para os meus braços ficou tão quietinha. Qianqian encarava o grande tirano malvado. Não pense que eu não entendo só porque sou um bebê. Esse seu olhar... É óbvio que você me achou um pouquinho fofa. Nesse momento, Catherine viu uma oportunidade
Ir para a cama do imperador era o sonho de sua vida. Então ela abraçou Sua Majestade o Imperador sem pensar nas consequências. Se Vossa Majestade gosta da princesa, eu posso lhe dar uma também. Ao ouvir isso, Qianqian virou-se imediatamente, expondo suas costas vermelhas e inchadas. Ao ver aquilo, o imperador revelou um olhar assassino. Qianqian ficou muito feliz. Pela cara dele, o imperador fedorento deve ter me entendido. Mulher má, você está frita. De repente o imperador agarrou a mão dela. Você acha que é digna de ter um filho meu? Despedacem esta mulher desavergonhada e joguem-na para fora do palácio. Qianqian fez uma careta. O imperador trouxe você e a Shirley para o palácio apenas para cuidarem desta princesa e não para você tentar subir na cama dele. Nesse momento o imperador se virou com nojo. As mulheres são mesmo todas umas idiotas. Mas no segundo seguinte, o inútil ajuda a limpar a boca da Qianqian. Isso deixou a pequena sem palavras. Fica aí xingando nós mulheres e ao mesmo tempo limpando a minha boca. Você não se acha contraditório? De repente, o imperador olha para Shirley. Se tiver alguma ideia errada, eu vou te picar e dar para os cachorros. Qianqian na hora dá soquinhos no tirano. A Shirley é boa. Seu imperador fedido, não se atreva a matá-la. O imperador revela um olhar de adoração. Vem a hora do leite, mas depois de só 2 golinhos, o tirano a levanta de uma vez. Qianqian o encara com as bochechas infladas. Imperador fedido. O imperador estende a mão e canaliza sua magia. Não se mova, estou curando você. Um fluxo constante de magia surge em direção a Qianqian. Mas em um segundo, ela absorve tudo. Qianqian fica confusa. Cadê a tal da cura? Por que essa princesa não sentiu absolutamente nada? O imperador revela um olhar de incredulidade. A magia de cura não funcionou. O imperador tenta usar outro tipo de magia. E em um instante Qianqian absorve tudo de novo. Mas seu ferimento continua igualzinho. Ao lado, Shirley já estava de queixo caído. Isso é inacreditável. A princesa consegue absorver a magia de Sua Majestade. O imperador olhou para ela, chocado. Interessante. Qianqian sentiu um mau pressentimento. Imperador desgraçado, o que você vai fazer? O imperador a ignorou. Ele agarrou Qianqian e a levou para fora. Ela foi levada ao salão do conselho do Império Luoluo. Um bando de ministros a encarava como se fosse um macaco. De repente os ministros conjuraram magia em suas mãos. Princesa, não tenha medo, tá? Em um instante, diversos feitiços foram lançados contra Qianqian. Em um segundo, ela absorveu todos eles. Todos os ministros se borraram de medo. Como assim? A magia de todos nós falhou. A pequena princesa de 3 anos foi rebaixada a escrava, dormindo no depósito de lenha todos os dias, uma vida pior que a morte. E ainda tinha que sofrer bullying das outras princesas. Tudo porque, 3 anos atrás, ela cuspiu no enorme dragão do imperador. Desde então, seu status despencou. Nesse momento, um pé enorme chutou Qianqian. Ela caiu com força no chão. A garota ao lado viu e zombou dela. Você parece um broto. Meu guarda não viu direito. E sem querer te chutou, pensando que era um cachorrinho. Qianqian ergueu o olhar. Era ela, com certeza, a princesa Zhen, a filha adotiva e favorita do imperador. Qianqian só podia aceitar seu azar. Ela se apressou em pedir desculpas à princesa Zhen. Esta serva não deveria ser tão magra e fraca. Não sei se sujei os pés do guarda-gal, mas mal ela terminou de falar, a princesa verdadeira lhe deu um tapa bem na cara. Já que sabe que sujou o pé dele, por que não limpa isso agora mesmo? Foi vista de longe pelo imperador e seu ministro. O ministro suspirou. Como a princesa verdadeira pode ser tão cruel sendo tão jovem? Tenho tanta pena da nossa princesa Jing. Mas o imperador respondeu friamente que os fracos merecem ser pisoteados. Eles não merecem a pena de ninguém. O ministro ficou sem palavras. Esse homem fala uma coisa, mas sente outra. E pensar que nos últimos 3 anos, quem ia toda noite vê-la em sua cama de madrugada, enquanto isso, para proteger a princesa, Shirley a protegia com o próprio corpo. Com pena, Qianqian disse, Shirley, saia da frente. Deixe que eu limpo para ele, senão você vai apanhar até morrer. Shirley, aguentando a dor, insistiu, de jeito nenhum, princesa.
Se alguém souber disso, a senhora nunca conseguirá um marido. Nesse momento, a princesa verdadeira abriu um sorriso perverso. Use sua magia e acabe com elas de uma vez. Eu tenho que ir para o banquete. Então, uma chama verde surgiu na mão do guarda. Com um gesto, ele conjurou uma serpente gigante, que se enrolou, apertando as duas com força. A força aumentava cada vez mais. Shirley já não conseguia respirar. Foi nesse momento que o imperador finalmente agiu. Com um aceno, ele invocou um dragão divino, que mordeu a Piton gigante com força. O homem morreu em um piscar de olhos. Qian ficou radiante. É o dragão daquele imperador fedido. Ele veio me salvar. A verdadeira princesa ficou chocada com a cena. Correu chorando até o imperador para se fazer de vítima. Papai imperador, alguém matou o Gao Lei. O imperador abraçou. Não tenha medo. O papai está aqui. Só então Qian entendeu. O imperador fedido veio pela princesa de verdade. O motivo de ele tê-la salvado, que ela tem a habilidade de absorver magia. A princesa de verdade gritou furiosa para o imperador. Papai, descubra quem matou o Gao Lei. Eu mesma quero matar aquele desgraçado. A expressão do imperador mudou na hora. Ele a jogou no chão. Fui eu quem o matei. E você acha que pode me matar? Guardas, vistam-na com um uniforme de empregada e coloquem as roupas dela na princesa Jing. Qian ficou completamente chocada. Tirar as roupas da princesa que já foi a mais amada para eu vestir. Esse imperador desgraçado quer que eu morra mais cedo. Se as outras princesas descobrirem, tenho medo que elas me despedacem. E assim o imperador a levou para o banquete, justo quando todos pensavam que ela era a verdadeira e mais amada princesa do imperador. O tirano de repente descobriu algo. Você se acha digna de sentar aqui? Ela imediatamente usou magia e arremessou a verdadeira princesa para longe. Em seguida o tirano olhou com carinho para a pequena. Este lugar é para você. É perfeito para minha querida princesa Jing. Todos ficaram chocados. Ela é a princesa Jing, a princesa da lenda que dormia no depósito de lenha. Então a que está no chão é a verdadeira e mais amada princesa. Como isso é possível? Uma serva de status inferior se tornou a princesa amada do imperador, enquanto a verdadeira princesa foi rebaixada a uma escrava. Sob os olhares chocados de todos, a verdadeira princesa foi jogada para fora, caindo com força no chão. Ela olhou furiosamente para Qian. É tudo culpa sua que o pai imperador está me tratando assim. Se eu tiver uma chance, eu juro que te mato. Nesse momento, o imperador pegou um pedaço de carne e o levou até a boca de Qian. Qian não conseguia acreditar. Nos últimos 3 anos ele sempre me ignorou. Por que ele de repente se tornou tão gentil? Imperador desgraçado, você não está planejando alguma coisa, está? O imperador limpou suavemente a boquinha dela. No que está pensando, pequena? Eu estava pensando. Pai imperador, é melhor arranjar um servo para me ajudar a comer? O imperador olhou para a princesa Zen. Venha servir a refeição da princesa Jing. A atmosfera no salão congelou instantaneamente. Todos os olhares se voltaram para ela. A princesa Zen sofreu 10.000 pontos de dano crítico. Mas ela não se atreveu a desobedecer. Só podia amaldiçoá-la em seu coração. Coma, tomara que você se engasgue e morra. O imperador do Império Kaká viu essa cena e se lembrou das palavras do preceptor imperial antes de partir. Entre as 4 filhas adotivas do Império Luolu, uma delas tem a habilidade de invocar bestas demoníacas e poderá invocar 3 bestas demoníacas ancestrais para destruir o Império Kaká. Por isso, ela precisa ser morta. Ele também soube pelo preceptor imperial que essa princesa deve ser a favorita do maldito imperador, mas hoje na minha frente, ele finge deliberadamente favorecer mais a princesa Jing. Um truque tão medíocre pode mesmo me enganar. Nangong Yuan cravou a faca com força no sanduíche. A princesa Zen hoje ela morre com certeza. Nesse momento, o imperador notou Nangong Yuan e começou a sua atuação. Ele empurrou a princesa Zen com força. Suma daqui. Vendo essa cena, todos começaram a cochichar. Todos xingavam o maldito imperador de cruel. O imperador revelou um olhar assassino e imediatamente canalizou magia de cinabro em sua mão. Vendo isso, Qian lançou-lhe um olhar suplicante. Pai imperador não pode matar ninguém numa ocasião tão importante. Nangong Yuan viu aquilo.
e sentiu um suor frio. O maldito imperador matou inúmeras pessoas em sua vida. E nunca ninguém ousou impedi-lo. Essa garota tem coragem, então vou matá-la junto com os outros. Para evitar que cresça e se torne o braço direito dele, o guarda levou Qianqian para fora do banquete. De repente, uma aura assassina veio da floresta ao longe. O guarda entrou em pânico. Parece que as preocupações de Sua Majestade estavam certas. O alvo de Nangong Yuan desta vez era mesmo a princesa. Pensando nisso, ele protegeu Qianqian firmemente e, com um aceno, invocou um bando de corvos. Mas assim que alçaram voo, foram derrubados por magia. O guarda franziu a testa. Matar meus corvos com um só golpe. Estes assassinos não são nada simples. Princesa, fique aqui e não se mova. Vou ali matar uns insetos. Qianqian entrou em pânico. Será que ele vai ficar bem? Enquanto ela hesitava, uma mão a agarrou. Era a verdadeira princesa que a jogou no chão. Por sua causa, eu passei por uma humilhação enorme hoje. 100 metros abaixo da terra, no Império Luoluo. A outra filha adotiva do imperador desgraçado estava testemunhando tudo. Mesmo com um lenço vendando seus olhos, a magia a permitia ver tudo. Eu vi o pai imperador comendo com um grupo de pessoas. Também vi a princesa verdadeira e a princesa Jing brigando. A vida deles é tão interessante, diferente de mim, que desde que fui adotada, só posso ficar neste buraco. Nesse momento, a serva rapidamente cobriu os olhos dela. Sua Majestade disse: você não pode usar magia por mais de 10 minutos. O tempo que a senhorita passou olhando a superfície já passou de 10 minutos. Entre comigo agora. Mas a princesa Mei empurrou a mão dela. Espere. A princesa verdadeira e a princesa Jing estão em perigo. Alguém quer matá-las? A princesa estava esfregando Qianqian no chão. Ela apertava o pescoço de Qianqian. Você acha que é digna de competir comigo pelo pai imperador? Morra. De repente, um espinho afiado surgiu do chão, indo direto na direção da princesa verdadeira. Vendo o corpo ser perfurado, Qianqian ficou apavorada. O que é isso? Não se aproxime. Mas quando o espinho chegou perto dela, ele se dissolveu instantaneamente. O segredo da princesinha estava prestes a ser exposto. O imperador invocou um deus imediatamente. O dragão usou magia de gelo. Em um instante, os espinhos se despedaçaram. A verdadeira princesa cuspiu sangue e morreu ali mesmo. Qianqian ficou radiante. Essa sensação é daquele imperador desprezível. Pai imperador, o senhor veio nos salvar. Rápido, olhe para a princesa verdadeira. Ela está muito ferida. O imperador respondeu sombrio: não precisa, ela já está morta. Enquanto isso, o guarda acabou com um bando de capangas em poucos golpes. Ainda restavam uns caras que não tinham medo de morrer. Eles até usaram magia para invocar um dragão divino. O guarda deu um sorriso de escárnio. O dragão de vocês não chega nem aos pés de Sua Majestade. Dito isso, ele usou seu golpe final, magia da pressão sanguínea, acertando todos os assassinos que gritaram pela mãe ali mesmo. Ao terminar, o guarda correu para o local. Eu falhei com a confiança de Vossa Majestade. Deixei a princesa se ferir. Eu mereço morrer. O imperador atirou Qianqian em sua direção. Jogue essa pequena inútil de volta no galpão de lenha. Desde que não morra de fome, já é o suficiente. E também envie alguém para anunciar o seguinte: o Palácio Imperial foi subitamente atacado por assassinos. A princesa Jing ficou gravemente ferida e está inconsciente. A verdadeira princesa morreu inesperadamente. E a guarda imperial do Império Caca tem que ouvir. Ao voltar, Nangong Yuan finge que não sabe de nada. O imperador se despede dela com uma expressão fria. O ministro não entende. Esse não é o estilo de Vossa Majestade. Vai deixá-los ir assim. O imperador revela um olhar assassino. Matar a minha princesa no meu território. Você acha que eu vou perdoá-los? Vou matar vários príncipes deles para fazerem companhia a Zener. À noite, enquanto Qianqian dormia, o imperador entrou furtivamente no quarto. Qianqian abre os olhos de repente. Vendo isso, o imperador usa imediatamente uma magia de sono. Mas a magia foi absorvida instantaneamente pela princesa. Só então ele se lembrou que magia não funciona na princesa. Qianqian se levanta e olha para ele. Pai imperador, você veio me ver? O imperador ainda não consegue parar de dizer o contrário do que sente.
Não. Eu só estava entediado e vim dar uma volta. Qian abaixa a cabeça desapontada. É mesmo, a verdadeira princesa acabou de morrer. Ele deve me odiar muito. Como ele poderia vir me ver? Nesse momento, Shirley começa a tossir violentamente. A princesa entra em pânico. Com certeza foi aquilo. Gao Li pegou pesado demais. Shirley acalma a princesa Qian. Eu não vou aguentar por muito tempo. De agora em diante você tem que se cuidar bem. Qian estava arrasada. Ela chorou, implorando ao seu pai, o imperador. Por favor, tenha misericórdia. Salve ele, por favor. A expressão do maldito imperador mudou na hora. Ele empurrou Qian. Desgraçada. A minha magia de cura, como poderia ser usada em um plebeu? Qian também caiu com força no chão. Por um instante, o imperador se preocupou. Você está bem? Qian se levantou e esfregou os olhos. Ela disse a si mesma para ser forte. Naquele momento, ela precisava engolir o orgulho. Então ela se ajoelhou de repente. Meu pai, sua filha lhe implora. O grande tirano finalmente cedeu. Certo, eu a salvo. Mas é impossível que eu mesmo faça isso. Ele então acenou com a mão e invocou um velho. Velhote, acorde logo. O velho pegou seus óculos. O que aconteceu? Para Vossa Majestade me trazer aqui a uma hora dessas... Foi só uma briguinha com o príncipe. E a barriga da princesinha de 3 anos já cresceu. O príncipe olhou para ela chocado. Será que eu a engravidei na pancada? Para curar a Shirley. A princesa tentou ser fofa com o ministro. Vovozinho, o senhor é tão admirado por todos. Não deixaria alguém morrer na sua frente, não é? O ministro ficou sem reação. Apesar de ser apenas uma serva humilde à sua frente, seu coração não o permitia deixá-la para morrer. Por isso, ele usou magia de cura imediatamente. Sherry se ajoelhou no chão, implorando ao nobre erudito, por favor, pare agora mesmo. Uma pessoa inferior como eu, como posso permitir que o senhor me cure? O coração de Ginger doeu. Sherry, cale a boca. As pessoas nascem iguais. Não existe essa coisa de nobres e plebeus. No meu coração você é a mais importante. Quanto ao senhor, eu vou encontrar uma maneira de retribuir a ele. O ministro ficou chocado com as palavras da princesa, digna de ser a escolhida. Esse pensamento, essa postura. Que carisma. Mas ao lado, o maldito imperador ficou com ciúmes. Ele bufou com desdém e foi embora. O ministro correu atrás dele. Majestade, o que houve? O imperador, morrendo de ciúmes. Aquela serva. Eu também ajudei. Porque ela agradeceu só a você. E ela ainda disse que aquela serva é a mais importante em seu coração. Então para ela eu valho menos que uma simples serva. O ministro, percebendo o perigo, quando a trouxemos para o palácio, foi para servir de escudo para o príncipe. Não seria melhor deixá-los criar um laço primeiro? O maldito imperador pensou um pouco, e até que fazia algum sentido. Então o ministro elaborou um plano. Poderiam arranjar uma viagem, fazer a princesa sofrer um pequeno acidente, e então o príncipe apareceria de repente para salvá-la. O imperador concordou. Pode ir e organizar tudo. No dia seguinte, a serva a levou para um piquenique. A princesa ficou sem entender nada. Não sei que loucura deu naquele imperador. De repente me mandou comer na grama. Eu sou só uma serva. Que diferença faz onde eu como? E ao longe, o ministro e o príncipe as observavam. Daqui a 7 anos, você enfrentará uma grande calamidade. Apenas aquela garotinha poderá te salvar. O príncipe se assustou. Se ela me salvar, ela correrá perigo. O ministro afagou sua pequena cabeça. Aquela garota sacrificará a própria vida. Ao ouvir isso, o príncipe abaixou a cabeça tristemente. Nesse exato momento, o céu de repente se encheu de granizo. A princesa olhou para cima na mesma hora. É o dragãozinho daquele imperador idiota. Ué. Então foi o papai imperador que fez chover granizo. Ele quer me matar esmagada. Ao lado o ministro apontou para baixo na direção do príncipe. Aproveite este momento de perigo. Vá rápido salvar a princesa. Um dia, ele vai te agradecer e vai se sacrificar por você de bom grado. De repente o príncipe gritou furioso. Eu não quero que ninguém morra por mim. O maldito imperador ficou sem palavras. Que sentimentalismo barato!
Ele imediatamente chamou de volta o dragão divino. Puxando a princesa junto com ele agarrou a pequena. Que método de merda! É melhor ser direto e bruto. Em um instante eles apareceram na frente do príncipe. Este é o meu filho, Silkong. Conheçam-se. Era a primeira vez que se viam. Ambos estavam sem jeito. Shao Jing foi o primeiro a estender a mão. Olá, eu me chamo Xiu Jing. O príncipe o empurrou para longe. Eu não permito que você chegue tão perto de mim. Shao Jing caiu com força no chão. Droga, o imperador maldito adora bater nos outros. O filho dele também não é boa coisa. Ele segurava a raiva com toda a força e tentou se aproximar do príncipe novamente, mas, de novo, foi empurrado. O príncipe saiu correndo para longe. Ele se lembrou de como era no passado, condenado à morte assim que nasceu. Se não fosse pelo imperador maldito usando magia para mantê-lo vivo, talvez ele já esteja morto. Sábios também leram seu destino inúmeras vezes e previram que aos 11 anos ele morreria em uma tragédia. Os sábios de repente disseram que uma garota escolhida poderia salvá-lo. Só hoje ele descobriu. O preço era deixar a garota morrer por ele. O príncipe começou a tossir violentamente. Eu não quero criar sentimentos, e muito menos que outra pessoa morra por mim. Não pode uma ova. Nesse momento, a princesa já o havia alcançado. Ela derrubou o príncipe com raiva. Você me chamou de plebeia. O que você é? Quão mais nobre que eu você é? Dizendo isso, ela ergueu o punho, acertando o rosto do príncipe com força. O príncipe percebeu na mesma hora. Ela estava certa. Comparado a ela, o quão mais nobre eu sou. De repente o maldito imperador apareceu com uma cara sombria. Shao Jing se assustou e levantou na hora. Para não ser punida pelo tirano, em um segundo, ela incorporou a rainha do drama. Papai imperador, minha barriga está doendo. Ela estava só fingindo, mas sua barriga teimosa começou a doer de verdade. De tanta dor, Shao Jing começou a rolar no chão. O imperador ficou sem reação por um momento. O príncipe também começou a entrar em pânico. Por que a barriga dela de repente está tão estufada? Será que eu a engravidei com o soco? A princesa foi engravidada pelo ataque do príncipe. Ela se contorcia de dor no chão. A dor ficava cada vez mais forte. Shao Jing sentiu que ia dar à luz. Antes que o imperador maldito pudesse reagir, um filhote de panda nasceu. Ele ficou em choque na mesma hora. Essa garotinha parece tão frágil, mas tem uma magia tão poderosa dentro dela. Ela até mesmo já tem sua própria fera mágica. O príncipe também ficou chocado. Pai, olha, essa garota deu à luz um cachorrinho. O filhote de panda o encarou com uma raiva fofa. Você que é o cachorrinho. Nesse momento, o pequeno panda lambeu o imperador Shao Jing. Ele ficou com uma expressão satisfeita, já que o talento mágico dessa garota é tão grande. Em vez de eu a proteger até os 10 anos de idade, é melhor que ela mesma aprenda a como se proteger. Ele ordenou imediatamente que os guardas restaurassem o status da princesa Jing e que a partir de amanhã ela treinaria magia junto com o príncipe. À noite, quando Shao Jing acordou, ainda se sentia tonta. Ela chegou a suspeitar que tinha alguma doença grave e também vagamente se lembrava de ter dado à luz a alguma coisa de manhã. Shirley a consolou rapidamente. Não se preocupe, princesa. Você só usou magia demais. E princesa, a senhora não deu à luz a alguma coisa. É que a sua criatura mágica estava ansiosa para te ver. Por isso ela saiu mais cedo. Jing ficou totalmente confusa. O que é uma criatura mágica? Sherry explicou para ela imediatamente. Todo mago tem sua própria criatura mágica. Por exemplo, a do Lord Siri é um corvo. A de Sua Majestade é um dragão gigante. Aquele guarda que nos atacou antes. A dele é uma cobra enorme. Uma vez que a criatura mágica é formada, ela cresce conforme o poder do seu mestre aumenta, e assim ela pode proteger o seu mestre. A princesa entendeu tudo de repente. Ela pegou seu pequeno panda nas mãos. Então isso é uma criatura mágica. Que fofinho. Se não doesse eu queria ter mais alguns. A princesa se alegrou em segredo. Será que quando aquele imperador fedorento deu à luz ao seu dragão gigante, ele chorou de dor, e essa cena foi vista de longe pelo imperador. Ele fez uma cara de desdém. Criaturinha inútil.
só por invocar uma criatura mágica. Quase se matou no processo. O ministro ficou sem palavras. Não me lembro de Vossa Majestade invocar sua criatura mágica aos 3 anos de idade. Na minha opinião, a princesa Jing é um gênio inigualável. Gênio, aquele imperador cão bufou com desdém. Ela está longe de ser um gênio. O ministro olhou para as costas do imperador. Olha só o sorriso que ele mal consegue esconder. Ele está todo orgulhoso, mas insiste em se fazer de frio. Até me fez esquecer. Sua Majestade já foi uma criança que adorava sorrir. Mas depois daquele incidente, ele nunca mais sorriu. E ainda matou todas as mulheres que tentaram se aproximar dele. Nem mesmo a mãe biológica do príncipe foi poupada. No dia seguinte, foi a primeira aula de magia da Shao Jing. E o seu professor era o mago genial da família Ika. Ao ver que teria que ensinar algumas garotas de linhagem inferior, o professor fez uma cara de nojo e imediatamente mirou na Shao Jing. É proibido trazer animais para a aula. Você não sabia? Mal terminou de falar e invocou uma cobra gigante que engoliu o pequeno panda de uma só vez. Shao Jing começou a chorar de susto. Meu pandinha foi devorado assim. Shao Jing ficou completamente desolada. Ela confrontou o professor. Por que você matou o meu panda? O professor não demonstrou nenhum remorso. Pelo contrário, fez uma cara de desprezo. Uma ralé, como você ousa discutir comigo? Mas o imperador já sabia que esse Ika não era confiável. Ele já tinha encontrado um novo professor de magia para elas. Eu quero que você seja o professor delas. Você precisa transformá-las em magas supremas. Em 1 ano. Senão eu corto 10 anos do seu salário. O ministro estava um pouco perdido. Bem, nesse momento, o som da sala de aula chegou aos ouvidos do imperador. Ika estava dando uma bronca em Jing. Eu sou o tutor do príncipe, nomeado pelo próprio imperador. Não importa como eu te castigue, Sua Majestade não irá me culpar. Entendeu? Do lado de fora, o imperador estava com uma expressão sombria. Ele rapidamente impediu o ministro que entrar correndo. Não tenha pressa. Vamos ver o que aconteceu. Então os dois começaram a observar como inspetores de pátio. O príncipe se feriu em uma briga para proteger a princesa Jing. A princesa Shang continuava muito boa em ler a situação, escondida em um canto chorando. A princesa conseguiu se manter calma mesmo nessa situação. Encontraste o professor no chão. Estava apanhando de algumas crianças e implorando por perdão. O ministro suspirou. A família Ika é conhecida por sua elite. Como esse cara pode ser tão covarde? O imperador também ficou chocado. Essas crianças são tão fortes assim? A ponto de ferir um mago adulto? Dizendo isso, o imperador desgraçado entrou. Ika, quem acabou de te machucar? Jing se sentiu culpada na mesma hora. Droga, o imperador maldito veio tirar satisfação, mas quem bateu nele de verdade foi o príncipe. Mas o príncipe só fez isso por causa dele. Bem quando Jing pensou em assumir a culpa pelo príncipe, Ika apontou para ela com ódio. Foi a princesa Jing. Foi ela que machucou meu cão. O imperador ficou chocado. Foi você. Você sabe que Ika não é só o tutor do príncipe. Ele é também o filho do meu mestre. Vendo que o príncipe não dizia nada, Jing logo assumiu a culpa e respondeu ao pai imperador. Fui eu quem o machucou. Ele comeu meu objeto mágico. Eu fiquei tão irritada que bati nele. O imperador, meio em dúvida, disse: só você, com essa força toda. Jing se sentiu um pouco culpada. Imperador idiota, você está perguntando de propósito, não é? Vamos mudar de assunto logo. Nesse momento, o imperador encarou o príncipe com uma expressão sombria. Parece que terei que escolher um novo herdeiro para o trono. Se não consegue assumir a menor responsabilidade, não é digno de ser o soberano de uma nação. De repente, o imperador apontou para Ika. Já que foi você quem bateu nele, então bata nele mais uma vez, aqui na minha frente. Ika quase vomitou sangue. Majestade, está falando sério. Nesse momento, o príncipe finalmente se pronunciou. Pai imperador, por favor, não a pressione, fui eu. Um leve sorriso surgiu nos lábios do imperador. Pelo menos ele se manifestou. Ainda há salvação. Contudo, isso ainda não é suficiente. Ele imediatamente voltou sua atenção para a moça. Eu mandei você bater nele de novo. Você não ouviu? De um jeito ou de outro, eu ia morrer. Então Shao Jing decidiu arriscar tudo.
Ele deu um soco em Ika. Depois, mais 2 socos. Com 3 socos, Ika já gritava pela mamãe de dor. De repente, sua expressão ficou sombria. Ele conjurou magia em segredo. Morra, seu pirralho! Uma pequena cobra avançou para morder Xiaoding. O príncipe a agarrou. Fui eu que bati em você, não ouse machucar um inocente. Mas, em um instante, a pequena cobra virou uma python gigante. E ainda se enrolou ao redor do príncipe, apesar de não ter medo de magia, mas para ajudar o príncipe, Xiaoding imediatamente começou a chorar rios de lágrimas. Papai imperador, a sua filhinha está com medinho. Salve o príncipe rápido. Aquele imperador desgraçado finalmente não aguentou mais. Usando magia de gelo, ele acabou com a cobra gigante em um só golpe. Ika, vendo que a situação ficou feia, ajoelhou-se e implorou ao imperador por sua vida. A princesa, com as bochechas infladas de raiva, fuzilou com o olhar. Seu malvado, anda logo e vai pro beleléu. Mas quem diria, o imperador desgraçado não o matou. Em vez disso, apenas o jogou para fora. Suma e não apareça mais na minha frente. A princesa ficou com uma cara de interrogação. Aquele imperador nojento não mandou ele pro caixão. Parece que esse Ika tem uma origem poderosa. O ministro ao lado observava tudo. Por que Sua Majestade insistiu que eu fosse o tutor do príncipe? Esse Ika provavelmente já é um traidor. A joia que ele usa no pescoço deve ser do Império Kaká, um item da família real. O ministro fez uma expressão preocupada. Só não sei se a traição foi só dele, ou da família inteira. O primeiro caso é fácil de resolver, mas o segundo será um problema. Para proteger a princesa, o príncipe ficou gravemente ferido. Ele caiu no chão cuspindo sangue. O imperador maldito se apavorou e correu para segurá-lo. Mas de repente um coelho apareceu. A expressão do imperador mudou na hora. Ele o encarou com um olhar feroz. O coelhinho ficou tão assustado que desmaiou. O ministro ficou sem palavras. Que coelho mais molenga! Será que é o familiar mágico do príncipe? Não pode ser. É fraco demais. Como um familiar desses vai proteger o príncipe no futuro? Parece que Sua Majestade terá mais uma preocupação com o príncipe. O imperador convocou o melhor curandeiro mágico do império. E mesmo após 3 dias e 3 noites de tratamento, o príncipe continuava sem melhorar. E ainda por cima tossiu mais sangue. Xiaoding parecia preocupado. Meu Deus! Ele está tão ferido assim? Ele até cuspiu os dentes. O imperador se aproximou e acariciou o príncipe. Não se preocupe, não importa quantos dentes você perca. Papai pode usar magia para fazê-los crescer de novo. Nesse momento, Xiaoding de repente levantou o queixo do príncipe, rosto pálido, apático e cuspindo sangue. Por que esses sintomas parecem tão familiares, como uma aluna de elite que veio de outro mundo? Ela imediatamente concluiu que o príncipe tinha escorbuto. Bastaria um pouco de vitamina C e ele ficaria bom. Mas sua atitude despertou o descontentamento do imperador. O ministro também ficou irritado. De onde saiu essa pirralha? Que falta de respeito! Por que Vossa Majestade não a executa imediatamente? De repente, a princesa olhou para ele com calma. Senhor, eu gostaria de tentar curar o príncipe. As mãos do ministro tremeram de raiva com essas palavras. De onde você saiu, sua moleca atrevida? Como ousa questionar minhas habilidades? Vossa Majestade, execute logo essa garota insolente que não conhece o seu lugar. Caso contrário, este velho servo não poderá tratar o príncipe. O imperador se virou e fuzilou Xiaoding com um olhar. Não seja insolente. Este é o maior médico mágico de todos, Loki. Ele trata a doença do príncipe há 2 anos e meio e ainda não o curou. O que uma pirralha como você entende? Mas Xiaoding não desistiu. A doença do príncipe na verdade não tem a ver com magia. Loki se descontrolou na hora. Que absurdo! O que neste mundo a magia não pode resolver. Vendo isso, Jing se apressou em elogiar o quão incrível era a magia, mas de acordo com os registros dos livros de história, a humanidade possui magia há apenas meros 10.000 anos. E as doenças humanas não precisam ser tratadas apenas com magia. Por exemplo, o tratamento medicinal, tratamento espiritual e a terapia psicológica podem ter ótimos resultados.
Por isso, eu acredito que o que o príncipe precisa talvez não seja uma cura mágica. O que o senhor acha, vovô Loki? Loki foi completamente conquistado pelo talento de Jing. Essas são mesmo as palavras de uma criança de 3 anos. Quando eu tinha 3 anos só sabia brincar na lama, o imperador também ficou chocado. Nem eu consigo terminar de ler aqueles livros de história, e ela conseguiu memorizar tudo. Essa garotinha é bem interessante. O imperador finalmente se pronunciou. Sendo assim, pode tentar. Se o príncipe não melhorar dentro de um mês, eu certamente não terei piedade de você. Loki ficou apavorado. Ele se ajoelhou no chão. Vossa Majestade não pode. A condição do príncipe não é brincadeira. Eu acredito nela. Nesse momento, o príncipe se aproximou de Jing. Você com certeza vai me curar. Certo, Shao Jing assentiu com firmeza. O ministro soltou um longo suspiro. Não tem jeito com essas crianças. Ele não teve outra escolha a não ser ceder. A menina gostava de ir ao banheiro sem tirar as calças. E ela fazia isso há 2 anos e meio. Hoje ela foi ao banheiro como sempre. Mas assim que se agachou para fazer o número 2, um garoto caiu do céu. Shao Jing ficou tão assustada que não soube o que fazer. Ele estava prestes a cair em cima dela. O garoto usou rapidamente uma magia de proteção e protegeu Shao Jing no último segundo. Mas, no instante em que o garoto caiu, ele acabou quebrando a privada que valia 100 milhões. Shao Jing ficou instantaneamente desolada. Minha privada, você teve uma morte tão trágica. O garoto ficou sem palavras na mesma hora. Ele quase perdeu a vida. E ela ainda se importa com uma privada? Por precaução, ele decidiu tirar Shao Jing dali primeiro. Mas bem nesse momento, ele de repente notou a garra quebrada em seu pé. Ele sabia que o Imperador Cão logo viria atrás dele. Ele precisava se livrar dela agora. E Shao Jing reconheceu na hora que era de seu pai, o Imperador, a garra do grande dragão, e concluiu que o garoto estava sendo caçado pelo tirano. De repente, a expressão do garoto mudou. O que você ainda está fazendo aqui? Antes que eu tenha vontade de te matar. Vendo que o pequeno Jing continuava indiferente, o rapaz imediatamente usou magia para assustá-lo, mas ele não sabia que a magia não funcionava em Jing. Para entrar no jogo do rapaz, Jing fingiu estar morrendo de medo e até encenou uma queda ali mesmo. No momento em que caiu, ele tocou de fininho na garra quebrada. Como esperado, ela foi absorvida. Jing entendeu na hora. Ele só conseguia absorver a magia do imperador e não a magia que vinha do corpo dele. Isso significava que o rapaz não tinha más intenções com ele, então ele fingiu que a queda doeu muito e pediu a ajuda do rapaz. Mas bem na hora que o rapaz o ajudava a levantar, uma voz veio de fora da porta. Princesa Jing, a senhora está aí. Era Shirley, que percebeu que a princesa tinha sumido e veio com os guardas para procurá-lo. Sirui tentou acalmá-la, dizendo para não se preocupar. A princesinha com certeza não se perderia. E nesse momento de gentileza dele, ele conquistou o coração da Shirley. A princesa escondida dava uma risadinha. Minha inocente Shirley vai ser roubada por um moço bonito. Para não deixar a Shirley mais preocupada, a princesa apareceu rapidamente e explicou que só queria ir ao banheiro, mas vi que a Sherry estava dormindo profundamente, então eu saí sozinho. Srey olhava para a cena comovente à sua frente e se admirava com o profundo laço entre Sherry e a princesa. Mas de repente ele percebeu algo. Quem está aí, apareça. Shao Jing se assustou. Droga, o garoto foi descoberto, mas quem apareceu foi Ika. Srey o achou estranho e logo perguntou o que ele fazia ali tão tarde. Ika coçou a cabeça. É que Sua Majestade acabou de me demitir do meu posto. Fiquei angustiado e saí para espairecer. Não queria atrapalhar o guarda S. Ei, e o encontro dele com esta moça? Sherry corou na hora. Nós não estamos... Srey imediatamente usou sua magia e com um só golpe, destruiu o banheiro atrás dele. A princesinha e Sherry empalideceram na hora. Dor e desespero, a impotência as dominou em um instante. O coração de Ika se encheu de ressentimento. Um mero guarda, como ousa me tratar assim? O Império Luolu realmente não merece mais a minha lealdade? Nesse momento, o imperador chegou atraído pelo som. Vendo aquele rosto sombrio, Shao Jing ficou muito preocupada. Será que esse maldito imperador veio pelo garotinho
E será que o guarda-sereio machucou? De repente, o imperador notou as marcas de lágrimas no rosto da princesa. Ele a levantou de uma vez. Diga ao seu pai o que aconteceu e por que está chorando. A pequena Jing pensou. De jeito nenhum posso deixar que eles saibam que eu chorei porque o banheiro explodiu. Então, ela explicou ao imperador que não havia acontecido nada. Disse que só tinha saído para passear por tédio e que um cisco tinha entrado em seu olho. O imperador percebeu na hora que ela estava mentindo. Ela estava chorando de tristeza, mas se recusava a dizer a verdade. O príncipe tinha um hábito bizarro. Ele gostava de comer excrementos humanos, apesar do cheiro horrível. Ele achava uma delícia. E fez isso por 2 anos e meio seguidos. O imperador e o ministro estavam perseguindo o garoto. Mas no caminho encontraram a pequena princesa e os outros. Ele simplesmente não conseguia acreditar que a pequena princesa, por causa de um estranho, tinha mentido para ele tão descaradamente. De raiva, ele jogou a pequena Jing no chão. De agora em diante, sem a minha permissão, você está proibida de sair para passear no meio da noite. Dito isso, ele se virou e foi embora. Furioso, o ministro correu atrás dele. Que a princesa Jing deixou aquele jovem escapar. Aquilo acendeu a fúria no coração do imperador. Qual poderia ser o motivo? Mentir para mim por causa de um invasor. E o ministro ainda colocou mais lenha na fogueira. Uma garotinha. Elas sempre amolecem quando vem um homem bonito. Isso é totalmente compreensível. O tirano ouviu e explodiu de ciúmes. Bonito, nem se compara a mim nem mesmo a Sirui. Aquele homem não chega a 1/10 de Sirui. O ministro ficou sem palavras. Majestade, o senhor está se comparando em beleza com um jovem. De repente o ministro teve uma ideia. Majestade, já sei. Foi aquele jovem que forçou a princesa Jing. O senhor mesmo disse que ele era muito poderoso, não foi? Que quebrou sua barreira mágica sozinho. A princesa Jing só tem 3 anos, ela não teria chance contra ele. Sua expressão se tornou sombria. Neste mundo, como alguém ousa tratar minha filha dessa forma? Ele está pedindo para morrer. Ordenou que o grande general em meio ano transformasse a princesa Jing e os outros em magos supremos. Senão, descontaria 20 anos de seu salário. E também fez de Sirui o guarda-costas pessoal da princesa Jing. No dia seguinte, a princesa foi tratar o príncipe como prometido. Assim que entrou, viu na mão do príncipe uma sopa com um cheiro horrível. A pequena Jing se assustou. O que é essa gororoba verde? Será que é o café da manhã do príncipe? Mas bem na hora que o príncipe ia beber, Xiao Jing tomou a tigela da mão dele. Se beber isso, vai morrer. Né? Loki ficou furioso. Princesa Jing, o que significa isso? Você acha que eu estou tentando envenenar o príncipe? Xiao Jing se apressou para explicar. Vovô, não fique bravo. Eu não tive más intenções. Eu só queria perguntar o que é isto. Loki arrancou a tigela da mão da pequena princesa. Isto é de um raríssimo dragão divino. O sangue do coração de um filhote. O príncipe é muito fraco. Ele só pode consumir alimentos líquidos e alimentos líquidos comuns. Sempre que o príncipe os bebe, ele sente uma dor de barriga insuportável. Apenas o sangue do coração do filhote de dragão divino conseguiu nutrir o príncipe por todos esses anos. Depois de ouvir, Xiao Jing ainda estava confusa. Então o príncipe não pode nem comer uma maçã. Loki ficou horrorizado ao ouvir aquilo. Maçãs, esse tipo de coisa inferior e sem nutrientes, como poderíamos dar isso para o príncipe comer? A pequena princesa ficou pasma. Maçãs são algo inferior. Não é possível que o príncipe tenha crescido sem nunca comer frutas, né? Vendo o olhar de Loki, Xiao Jing entendeu na mesma hora. Agora eu entendo por que o príncipe é tão doente. Ele cresceu a vida inteira sem ingerir nenhuma vitamina. Olhando para o príncipe enfraquecido, Xiao Jing ficou pensativa. Não, tenho que fazer e começar a comer frutas. A menina aprendeu a falar com 4 meses. Aos 6 meses andava e com 1 ano já devorava livros. Aos 3 anos, deu à luz um pequeno panda. Ela era claramente um gênio, mas seus pais a consideravam uma inútil. Eles a venderam ao Palácio Imperial como escrava. Por muitos anos, eles a ignoraram completamente. Quando souberam que sua filha se tornou a princesa favorita do tirano, os dois imediatamente trouxeram toda a família para se aproveitar. Assim que entraram no palácio, começaram a saquear as joias
e ainda agrediram as servas que tentaram impedi-los. A mãe de Shao Jing, enquanto arrancava as pérolas da parede, ordenava aos seus 3 filhos que pegassem as coisas rapidamente. Irmã, então também é de vocês, peguem logo as coisas de valor. Apenas o terceiro filho, tremendo, se recusava a participar daquilo. Vendo os itens do quarto serem levados um por um, Sherry entrou em pânico. A princesa havia se mudado há menos de 3 dias. Embora essas coisas estivessem no quarto da princesa, no fundo elas ainda pertencem ao príncipe. Vocês estão tentando matar a princesa. Inesperadamente, o pai da pequena princesa se aproximou e lhe deu um chute. Sua idiota, Qian se mudou para os aposentos do príncipe tão jovem. Cedo ou tarde, ela pertencerá ao príncipe. Quando isso acontecer, o imperador e eu seremos da mesma família. Qual é o problema de pegar algumas coisinhas? Inesperadamente, aquele velho ainda teve outras ideias sobre a Sherry. Essa garota é bonita e aguenta porrada. Perfeita para levar e fazer trabalho forçado. Nesse exato momento, uma voz furiosa gritou: parem todos. Era a princesa se aproximando com o príncipe Locke. Vendo isso, a mulher correu para bajulá-lo. Príncipe, nós entregamos a nossa Qian a você. Você precisa cuidar bem dela, viu? De repente, Shao Jing se soltou da mão dela com força. Quem é a sua Qian? Eu não conheço vocês. Fora daqui. Ao ouvir isso, a expressão da mulher mudou na hora. E na mesma hora levantou a mão para bater em Qian. Sua pirralha desgraçada. O que você disse? O príncipe e o médico olharam para ela com um olhar mortal. A megera se assustou e recuou a mão na mesma hora. Logo em seguida ela abriu um sorriso falso. Ah, eu só estava brincando com a minha filha. Qian, nós somos seus pais. Você não pode ser tão mal educada. Calem a boca, eu não estou brincando com vocês. Qian se aproximou e fuzilou a mulher com o olhar. Eu não tenho pais como vocês. Desapareçam daqui. Olhando para a pobre princesinha, o coração do príncipe doeu. As princesas adotadas pelo meu pai. Todos os anos os pais delas vêm visitá-las, mas os pais da pequena Jing não aparecem há 3 anos. Veio aqui de repente hoje só por dinheiro. Pensando nisso, ele decidiu que protegeria sua irmãzinha. Já que a princesa Jing disse que não conhece vocês, por que não somem daqui de uma vez? Mas o velhote não tinha um pingo de noção, e deu outro chute forte na Shirley. Que absurdo. Só porque virou princesa já se atreve a tratar os próprios pais assim. Eu vou te arrebentar na porrada. Vendo isso, o príncipe gritou para a princesa tomar cuidado, mas a princesa não estava nem um pouco assustada. O comportamento de seus pais a enfureceu de vez, fazendo com que a magia em seu corpo saísse de controle. O velho caiu no chão, apavorado. Ele não conseguia acreditar. A pequena Jing mal tinha entrado no palácio há 3 anos e já aprendeu a usar magia. Foi nesse momento, uma voz familiar foi ouvida. Quem é o desgraçado que não quer mais viver? Para agir com tanta audácia no meu palácio? O velho foi arremessado com força no chão por magia. O tirano apareceu diante de todos. Ele olhou para eles com uma cara amarrada. Desde quando meu palácio tem essa gentalha? O irmão mais velho e o segundo irmão quase se borraram de medo com a aura do imperador. A gente só pegou umas coisinhas da nossa irmã. Ele não vai matar a gente, né? Então, o imperador se virou para a princesa. Conte ao pai imperador o que aconteceu. A princesa finalmente não aguentou mais. Ela desabou a chorar na frente do tirano. O imperador entendeu tudo na mesma hora. Ele se levantou, de forma imponente, e olhou para todos. A minha princesa não precisa chorar por ter sido injustiçada. Se você foi injustiçada, guardas, peguem este casal e também aqueles 2 moleques e arrastem-nos para o açoitamento. Não parem sem a minha permissão. Vendo que o irmão mais velho e o segundo irmão não aguentavam mais, o terceiro irmão se adiantou para implorar a sua irmãzinha Qian. Eu sei que o que eles fizeram foi errado, mas eu posso te implorar para poupá-los? Vendo a expressão do terceiro irmão, Shao Jing ficou chocada. Esse sorriso era igual ao meu daquela época. Mesmo estando muito triste, ainda se forçava para não chorar. E ainda por cima tinha que forçar um sorriso. Tentando fazer a outra pessoa aceitar o seu pedido, vendo que a princesa não reagia, o terceiro irmão se ajoelhou no chão, e Shao Jing não resistia a um apelo emocional.
Ela concordou com o pedido dele na mesma hora. Isso porque, quando ele tinha acabado de reencarnar, uma mulher trabalhava como ama de leite para uma família rica. Para poder guardar leite para os jovens mestres, ela foi cruel o bastante para nunca ter lhe dado de mamar. Naquela época, o terceiro irmão viu o quão lamentável ele estava e decidiu ajudá-lo. Então ele mentiu, dizendo que estava com fome, e pediu uma mamadeira para a mãe. Aproveitando que a mulher tinha saído, o terceiro irmão deu leite para ele, às escondidas. Se não fosse por esse terceiro irmão, eu já teria morrido de fome há muito tempo. Nesse momento, Xiaoding foi até o imperador, seu pai. Por favor, eu imploro, poupe a vida deles. O imperador o olhou, confuso. Tem certeza que quer soltá-los assim? Xiaoding lançou-lhe um olhar suplicante. O imperador ficou sem palavras com o pequeno. Que seja como você quiser. Não passam de um bando de vermes. Parem todos. Vendo a cena, o príncipe fuzilou o casal com o olhar. Meu pai, o imperador, já perdoou vocês. Mas essa atitude chocou Loki. O pequeno príncipe sempre foi tão dócil e frágil. Mas hoje, ele estava tão imponente. Ele realmente puxou ao pai, mas ao notar o olhar do príncipe, sempre focado na princesa, o velhote entendeu tudo na mesma hora. O casal que tinha sido perdoado ainda não queria deixar por isso mesmo. A mulher deu um chute no filho mais velho. Vocês se machucaram tanto por causa da sua irmãzinha? Peguem aquelas coisas de antes e sumam daqui. Senão, de onde eu ia tirar dinheiro para pagar o tratamento de vocês? Dizendo isso, eles voltaram a pegar as coisas. Vendo a cena, Sherry tentou impedi-los, mas a princesa segurou. Deixe que peguem, dê essas coisas a eles. A partir de agora, não temos mais nenhuma relação, e eu nunca mais vou reconhecê-los como minha família. 100 metros abaixo do Palácio Imperial, a princesa Mei viu tudo acontecer. Assim que saí de casa, fui adotada pelo imperador. Nestes 3 anos, nenhum parente veio me visitar. Eu me achava uma coitada, mas ao ver a Xiaoding daquele jeito, eu sinto que a vida dela é ainda pior que a minha. A princesa Mei então olhou para onde as outras princesas viviam. Hoje é o dia de visita dos pais às princesas. Se quer saber, de todas as princesas, a que eu mais invejo é a princesa Shan. Apesar do imperador não se importar muito com ela, os pais dela a tratam muito bem. De repente, a princesa Mei, uma figura familiar, apareceu em sua visão. O susto a fez suar frio. Espere, aquela é a princesa Zhen. Ela não estava morta. A garota idêntica à princesa Zhen olhou para ela. É você? Você é a antiga serva da Xiaoding? A mulher respondeu apressadamente, que durante todos esses anos cuidou dela com toda a sua dedicação. A garota deu um sorriso frio. Você realmente se esforçou ao máximo. A morte dela foi culpa dela mesma. Mais uma serva como você, que custou a vida da sua mestra. Eu não ousaria ter por perto. Dito isso, ela ordenou que dessem um fim nela ali mesmo. A serva, apavorada, gritou. Senhorita, você não pode fazer isso comigo. Se a Xiu não morresse, como você teria uma chance? Mas antes que pudesse terminar, um dos criados a silenciou com um golpe. Vendo essa cena, a princesa Mei quase ficou paralisada de medo. Ela segurou firme a mão de sua serva. Lingji, eu vi uma coisa terrível. A princesa engravidou do príncipe, e para surpresa de todos, ela deu à luz um cachorrinho. Mesmo sendo sua própria criatura mágica, ainda assim não conseguiu protegê-la. Por causa disso, Xiaoding praticava magia dia e noite, e o príncipe a acompanhava, ansioso para se tornar mais forte e proteger a princesa. Vendo os dois treinando sem descanso, o grande general queria que os dois equilibrassem o treino com o descanso, mas eles recusaram em uníssono. O grande general ficou confuso, chegou a pensar que estava sonhando, mas ao ver os dois gesticulando animadamente, ele suspirou de novo. Seria melhor ir para a guerra? Cuidar de crianças é tão difícil. Ao lado, a princesa Dan também ficou chocada. Pensou que os dois tinham enlouquecido. Já a princesa Mei, por outro lado, achou tudo muito interessante. Ele até se emocionou com o esforço deles, e na mesma hora se juntou ao grupo para treinar magia. Bastou um aceno de sua pequena mão, e ele conseguiu controlar a água no copo facilmente.
O grande general ficou de olhos arregalados, admirado com a princesa Mei, tão jovem e já tão poderosa, mas no segundo seguinte ele ficou completamente encharcado, o que fez todo mundo cair na gargalhada. A princesa Mei, vendo a situação embaraçosa, correu para se desculpar com o general. Mestre, me desculpe, por favor. Perdoe uma pessoa cega. O grande general, a contragosto, usou magia de evaporação, reclamando em pensamento que aqueles pirralhos eram da realeza. Não se pode bater nem xingar. Se tornarem magos supremos em 6 meses é simplesmente impossível. E sua técnica deixou todos de queixo caído. Os olhos da pequena Jing brilharam. Eu nunca mais teria medo da época de chuvas. A princesa Mei apontou para o mestre panda da pequena Jing. Eu também quero ter minha própria magia, como a princesa Jing. Você pode me ensinar? E é claro que o grande general não iria recusar. Ele pediu na hora para a pequena Jing compartilhar sua experiência, deixando a Jinger completamente confusa. As criaturas mágicas não nascem. Doeu muito na primeira vez que eu dei à luz. Depois, ele foi devorado pela serpente gigante do professor Mal. Eu pensei que ele tinha desaparecido, mas quem diria que, há poucos dias, eu o parei de novo. Essa explicação deixou todo mundo sem graça. O grande general se apressou para explicar. Criaturas mágicas não são paridas. Elas são invocadas após o treinamento. Quando vocês treinam até certo ponto, o poder mágico se acumula dentro do corpo de vocês. Quando o poder mágico atinge um certo nível, ele se transforma na criatura mágica correspondente. E então, você o invoca com o poder da mente, assim. Assim que ele disse isso, um filhote de leão apareceu em sua mão. A turma toda espantada aplaudiu sem parar. O grande general continuou a explicar. Um mago experiente pode controlar a forma de sua criatura mágica. Embora agora esteja no modo infantil, mas no campo de batalha, ele se torna um leão capaz de derrotar 1 milhão de inimigos. Shao Jing ficou um pouco sem graça na mesma hora, ou então, pelo visto, só minha criatura mágica que foi parida. Enquanto isso, Ciri investigou a fundo o massacre no palácio da princesa ingênua. Eram todos invasores infiltrados sob o pretexto de uma visita familiar. O tirano olhou para o céu. Seu coração estava inquieto. O que tiver que vir, virá. O conselheiro imperial também suspirou. Ainda faltam 7 anos para a calamidade do Império Luoluo. Essas pessoas se infiltraram no Palácio Imperial em absoluto silêncio. Com certeza, vieram pelas princesas, mas se eles descobrirem que a Jing, a princesa, tem o poder de absorver magia, pelo tanto que Sua Majestade gosta dela agora, receio que a tragédia do passado se repita. O tirano também percebeu o perigo. Ele ordenou ao grande general para não ter nenhuma piedade deles. Apenas com o treinamento mais cruel, eles poderão controlar o próprio destino entre a vida e a morte. Uma flor de estufa, por mais bela que seja, se perder sua proteção, não consegue sobreviver sozinha. O que eu quero de você é que mesmo se um dia eu morrer, essas crianças possam contar consigo mesmas na dificuldade e abram caminho na marra. Vendo a expressão do tirano, o grande Thor sentiu um misto de emoções. Quando o antigo imperador faleceu, e outras nações se aproveitaram do caos para invadir o Império Luoluo, seu olhar de desamparo, este velho servo jamais esquecerá. Descobrimos o objetivo dos invasores. Desta vez se infiltraram 5 pessoas no total. Eles vêm de 3 países diferentes. O alvo deles são as princesas. O tirano manteve uma expressão calma. Pelo visto, ele já esperava por isso. A mandá-los de volta para seus países sãos e salvos. SRUI ficou chocado no início. E logo entendeu o que o tirano queria dizer. Uma coisa era os espiões infiltrados serem capturados. Mas mandá-los de volta sãos e salvos de propósito. Os imperadores daqueles 3 países iriam explodir de raiva. Foi nesse momento que o tirano viu a pequena Jing passando. Confuso, ele perguntou a SRUI o que eles estavam fazendo tão tarde. SRUI então explicou que eles estavam indo ao quarto da princesa para usar o banheiro. Afinal, a princesa Jing e a senhorita Shirley ainda precisavam de um vaso sanitário, e em todo o palácio apenas o quarto da princesa Shan tinha um. O tirano ficou pasmo na mesma hora.
Ele percebeu que a pequena princesa ainda não sabia usar magia de purificação. No mesmo instante, ele se transformou num pai completamente louco por sua filha. Ele ordenou imediatamente que, a partir daquele dia, todos os aposentos do palácio deveriam ser equipados com vasos sanitários, e também mandou o SRUI avisar o grande general. Aquele velho imprestável tinha uma semana para ensinar a magia de purificação para a pequena princesa, ou então ele perderia o seu cargo. O grande general correu para listar quem ainda não sabia a magia de purificação, e como esperado, apenas a pequena Jing ainda não sabia. Para não atrasar o progresso da aula, o grande general decidiu ensiná-la em particular depois da aula, e hoje eles estavam aprendendo a como manifestar sua magia. O grande general estendeu a mão, e a construção mágica da princesinha e do príncipe foi desfeita. Então ele os tranquilizou para que não se assustassem. Invoquem novamente usando o método que mostrei. A princesa Reshan ainda não manifestou uma criatura mágica, mas também pode tentar este treinamento. Isso ajuda a melhorar o controle sobre a magia. Com a ordem do general, todos começaram a invocar suas criaturas mágicas. O príncipe foi o primeiro, concentrando magia em sua mão. Num piscar de olhos, um pequeno coelho apareceu diante de todos. O general aplaudiu e comemorou. Apesar de um coelho não ter muito poder de ataque como criatura mágica, mas se você usar a agilidade dele e aumentar sua velocidade a um certo nível, ele pode escapar da perseguição de qualquer fera. Do outro lado, a pequena princesa tentava com todas as suas forças, mas não conseguia invocar magia de jeito nenhum. O general a consolou, dizendo para ir com calma. Era um cachorrinho preto e branco. Aquela coisinha era bem feroz. Pode ajudar a princesa Jing a treinar seu poder de ataque. Enquanto o general pensava, uma voz o interrompeu. Ele se virou naquela direção. Ele não esperava. A princesa Mei conseguiu invocar sua própria criatura mágica, e ainda por cima uma rara criatura mágica de controle de grupo. O general ficou tão chocado que não conseguia falar. Pensando nos inúmeros talentos do Império Luolu, o único do tipo controle de grupo era Sirui. Não esperava que a princesa Mei tivesse apenas 3 anos. A primeira vez que ela invocou uma criatura mágica foi tão espetacular. O futuro dessa criança é ilimitado. Nesse momento, o grande general usou sua magia e eliminou as borboletas. E então começou a explicar para todos. Criaturas mágicas do tipo controle de grupo, seja para ataque ou defesa, ou para coletar informações, são sempre de primeira classe. Veja, essa borboleta na sua mão é a sua borboleta rainha. Até que você consiga controlar completamente todas as criaturas mágicas que você invocar, não deixe essa borboleta se afastar de você. Vendo que todos haviam invocado suas criaturas mágicas, o grande general demonstrou um olhar de satisfação. O talento mágico dessas crianças é surreal. Lembro que eu tinha 13 anos quando despertei minha criatura mágica. Sirui tinha 11 anos, Sua Majestade tinha 10. Nós 3 éramos conhecidos como os 3 heróis do Império Luo. E agora, fomos superados por esses pequenos de 3 e 4 anos. Ainda bem que a princesa chama uma criança normal. Ela tem pouca magia em seu corpo, mas se continuar treinando com o tempo, ela também poderá despertar sua própria criatura mágica. Nesse exato momento, a barriga de Xiao Jing começou a doer terrivelmente. Estava ficando cada vez maior. Ele sentiu que estava prestes a dar à luz. O grande general o acalmou rapidamente, dizendo para não entrar em pânico. Disse para atraí-lo para fora, usando o método combinado. Mas a pequena princesa parecia querer desistir, e o tirano assistia a tudo. Ele soltou o filhote de dragão de seu ombro. Vá devorar aquele pequeno inútil. Com um rugido, o pequeno dragão se lançou em direção a Jinger. Em desespero, a pequena Jing foi forçada a usar sua magia de invocação. Inesperadamente, ela invocou um pequeno panda. Apenas com um olhar, o pequeno dragão ficou paralisado de medo. Em seguida, o pequeno panda avançou contra o filhote de dragão com um soco potente. O mandou pelos ares. Todos ficaram boquiabertos com a cena, exclamando sem parar como o pequeno panda era poderoso. O tirano, ainda com uma expressão fria, perguntou: "E então, você aprendeu?" Foi quando a pequena Jing entendeu tudo. Então era isso.
Meu pai, o imperador, mandou o dragão me atacar, para me ajudar a invocar a criatura mágica feliz. Ela olhou para o tirano. Ah, papai imperador, por que o senhor veio? O tirano olhou para ela com desdém. Tem uma criança querendo ver você, está esperando no salão principal. Inesperadamente, os pais da outra criança ficaram furiosos ao voltar para casa, a casa da empregada Shirley. Não só agrediram seus pais, como também tomaram posse da casa deles. Um ato tão ultrajante enfureceu completamente a pequena princesa. Vendo Shirley chorando desconsoladamente, o coração da pequena Jing se partiu. Eu não consigo nem proteger as pessoas ao meu lado. De que adianta ser uma princesa assim? Então ela decidiu implorar ao tirano que a deixasse sair do palácio. Ela queria dar uma boa lição naquele casal de vampiros. Mas para sua surpresa, o plano foi completamente vetado pelo príncipe. Xiao Jing, irritada, perguntou ao príncipe por que não. Eu não posso nem cuidar dos assuntos da minha própria família. Vendo a reação dela, o príncipe gesticulou com a mão e imediatamente explicou para Xiao Jing. Plebeus, é muito difícil para eles desenvolverem magia por conta própria. Já os nobres, ao contrário dos plebeus, aprendem magia com mais facilidade. É porque os nobres, desde que nascem, carregam no sangue as sementes da magia. Quanto mais nobre for a pessoa, mais sementes ela terá em seu sangue, e maior será seu próprio talento mágico. Mas as princesas, mesmo tendo nascido plebeias, conseguem aprender magia com facilidade. Isso é porque assim que entraram no palácio, o tirano, por meio de algum tipo de ritual, implantou essas sementes no sangue delas. Só que qualquer um que tenha passado por aquele ritual, antes de se tornar um mago supremo, não pode sair do palácio, do contrário, morrerá. Ao ouvir essas palavras, Xiao Jing ficou paralisada. E agora, o que fazer? Se eu não posso sair do palácio, não vou ter como ajudar a Shirley. Justo quando a pequena princesa estava sem saber o que fazer, as princesas Mei e Shan se aproximaram. Não se preocupe. Você ainda tem a gente. Minha dama de companhia Ling Ji pode entrar e sair do palácio livremente. Eu posso fazer com que ela dê uma bela surra neles por Shirley. Em seguida, a princesa Shan segurou a mão do pequeno Jing. Eu talvez não possa ajudar muito, mas posso deixar os pais da Shirley ficarem na nossa casa por um tempo. Meu pai entende um pouco de medicina. Se eles estiverem feridos, meu pai vai curá-los. Naquele instante, o coração da pequena princesa se encheu de emoção. Que bom! É diferente de 3 anos atrás. Ele não estava mais completamente sozinho. Agora ele tinha tantos amigos queridos para ajudá-lo. Comparado aos seus pais cruéis, este lugar era o seu verdadeiro lar. Reportou ao imperador sobre os pais da princesa Jing terem tomado a casa da família de Shirley à força. O preceptor imperial tremia de raiva. Ele não entendia como a princesa Jing, sendo tão adorável, podia ter nascido de pais tão cruéis. Já o tirano, por outro lado, apenas respondeu com indiferença, eu sei. O preceptor olhou para o imperador, confuso, é extremamente importante para a princesa Jing? Majestade, você não pretende ajudá-lo a resolver isso. Mas o tirano apenas resmungou um HMPF com desinteresse. O grande mestre viu o tirano encarando os documentos aéreo e ficou pensativo. Será que ele está esperando a princesa Jing vir implorar por ajuda? Ao ver as palavras no papel, o grande mestre teve ainda mais certeza de sua suspeita. Ele não resistiu e o provocou. Quando será que o tirano vai deixar o orgulho de lado? Mas, apesar de toda essa teimosia, é assim que Sua Majestade parece mais humano. Todas as suas emoções são tão evidentes. Pensando nisso, o grande mestre se lembrou daquela época, quando a imperatriz Xuer morreu. Sua Majestade passou anos a fio completamente sem expressão. Parecia um bloco de gelo ambulante. Se não fosse pelo Império Luolu, que ainda precisava de proteção, e pelo príncipe Zuokong ser fraco demais, este velho temia que ele tirasse a própria vida a qualquer momento. Agora, graças à princesa Yujin, o grande tirano se tornou bem mais adorável. Logo, meia hora se passou, e nem sinal da princesinha. O tirano já não conseguia conter sua agitação. O perspicaz Sirui rapidamente invocou um corvo, para verificar a situação. Mal sabiam eles que do outro lado,
A princesinha, com a ajuda de todos, já tinha iniciado a operação de resgate. Mei. A princesa usava magia para transmitir tudo ao vivo para eles. Lindsay levou Shirley até a casa deles, pronta para dar uma lição severa naquele casal insolente. Uma grande batalha estava prestes a começar. Transmitida ao vivo, a pequena princesa, embora fosse cega, conseguia ver através de todas as coisas, e ainda podia transmitir ao vivo as imagens que via. Mesmo sendo um gênio da magia que só aparece a cada 100 anos, o imperador a considerava uma inútil. Ele a aprisionou na masmorra do Palácio Imperial, proibindo-a de usar magia por toda a vida. Ao saber que sua grande amiga Xiao Jing precisava de ajuda, a princesa não hesitou em agir. Mesmo sabendo das consequências de usar sua magia, ela decidiu ajudar sua amiga sem pensar duas vezes. Primeiro, ela enviou a dama de companhia Lindsay para punir severamente o casal malvado, para que alguns amigos pudessem assistir à transmissão ao vivo. Nesse momento, Lindsay levou Shirley até a casa deles e avisou ao casal malvado para dar o fora dali imediatamente. Senão, as coisas ficariam feias para eles. Mas o homem cuspiu no chão, com desdém. Uma simples empregada se atreve a nos dar ordens, vou te arrebentar. Lindsay viu que os dois não iam ceder por bem, e se preparou para dar uma boa lição neles com magia, mas, afinal, eles eram os pais da princesa Jing, então ela só podia dar a eles uma pequena punição. Então 2 feitiços atingiram o casal. Eles parecem ter visto algo terrível, gritando desesperadamente. A princesinha que assistia à transmissão também ficou em choque. O que a senhorita Lindsay fez? Por que eles ficaram tão assustados de repente? Princesa Mei disse que também não sabia. Ela podia entrar no mundo espiritual deles para dar uma olhada. Logo em seguida, a princesa Mei deu um grito alto, e junto com o grito, uma magia poderosa surgiu. O casal perverso também apareceu na imagem. Vendo os dois serem atingidos por um raio, todos entenderam tudo na mesma hora. Era uma técnica de ilusão. Nossa, que incrível! O príncipe também demonstrou um olhar de inveja. Ele pensou na Jing. A princesa e a princesa Mei eram tão fortes, apesar de tão jovens. Então ele decidiu que também iria treinar para valer, para ficar ainda mais forte. Enquanto isso, o corvo de reconhecimento enviado por Sirui retornou. Sirui contou ao tirano que a princesa Mei havia compartilhado sua visão. Ao ouvir isso, o tirano franziu a testa. Droga! Aquela garota usou magia. Do outro lado, os outros não paravam de elogiar Lindsay. Ela também só descobriu agora que Lindsay sabia usar magia. O olhar da pequena Jing também estava cheio de admiração. Uma simples serva do palácio é tão poderosa. Ao mesmo tempo, ele também ficou em dúvida. Quem exatamente são a princesa Mei e Lindsay? O pai imperador sempre os tranca no subsolo. Será que ele quer esconder algum segredo? Justamente quando ele estava pensando, de repente um ataque mágico surgiu, destruindo completamente a tela da transmissão. Já que você não me obedece e insiste em usar magia em excesso, então não saia nunca mais. A aparição repentina do tirano deixou todos paralisados de choque. Ao recobrar a consciência, a pequena princesa percebeu o pano branco sobre os olhos da princesa Mei já estava todo manchado de sangue. Em seguida, o príncipe e a princesa Shan também gritaram de medo ao ver a cena, mas a princesa Mei disse que seus olhos estavam bem. Ao ouvir isso, o tirano o nocauteou com um golpe. Em seguida, o levantou com uma mão. Já que vocês estão com tanto tempo livre, então cada um de vocês vai dar 20 voltas ao redor do palácio. Xiao Jing, você corre 30 voltas. Xiao Jing sentiu como se um raio o tivesse atingido. Mas antes de sair, o tirano ainda mandou Sirui ficar para supervisioná-los. As crianças ficaram tão assustadas que suas pernas amoleceram. Finalmente, chegou a hora de pagar por seus erros.